Deus seja louvado. Amém. Dito de Deus recitar livro Daniel, capítulo 6, verso 1 diante. E pareceu bem a diário construir sobre o reino a 120 residentes que estivesse sobre todo o reino. E sobre eles três princípios, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes destes contas para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião em culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhuma vício, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasiões alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizerem uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que senão pode se revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto as janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhes: Daniel, que é dos filhos dos cânticos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasses. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então
aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com triste voz, e, falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o seu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel disse ao rei: ó rei, vive para sempre. Oh meu Deus, enviou e o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque achou que minha inocência diante dele também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Ele mandou retirar Daniel da cova, e sim foi retirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque ele crê no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a gente de todos os povos, nações e gente que é diferentes línguas, que mora em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. É o seu reino, não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Livra e salva, e opera sinais e maravilhas, no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Juntos agradecemos a Deus por essa força e por esse recitativo. Deus seja louvado. Amém.